palavra é esta que nós acabamos de ler. É tão conhecida de toda a igreja que, se qualquer um que viesse fazer menção da palavra nesta noite, bastaria apenas lembrar da passagem do dia que Deus, Ele chamou Abraão e disse para ele imolar o seu filho. Todos traímos à memória esta palavra, de tão conhecida quanto ela é, pois a gente vê ela na leitura da palavra, a gente vê ela em desenhos bíblicos, filmes, a gente vê muitas das vezes através de louvores, documentários, expressões. A gente vê de todas as formas esta palavra. Aí a palavra de Deus vai narrar e vai dizer para mim e para você que o Senhor, tentando ou chamando Abraão, pedindo-lhe um filho, a palavra de Deus fala que num diálogo, acredito eu que ele está perguntando: é Ismael, Senhor? Pois Isaac ainda é novo, ainda é moço, ainda é pequeno. É a quem amo e quem está dentro da minha casa. E Deus naquele momento fala com ele, e a Bíblia vai narrar e vai dizer: não, eu quero a quem tu amas, quem está dentro da tua casa, quem você tem o prazer de ir na cama e acordar ele pela manhã, aquele que se assenta na mesa juntamente contigo, quando parte o pão, agradece e louva o meu nome. É este que ainda, quando ele demora para se achegar dentro de casa, você sai, procura e envia servos até onde é que ele está, porque você não dorme enquanto aquele que mora dentro da tua casa não chega diante dos seus braços. É esse que eu quero para mim. A palavra de Deus narra que assim ele faz, e a Bíblia vai dizer que no dia seguinte Abraão, ele vai se levantar, ainda de madrugadinha, por volta das 4 às 5 horas da manhã, a palavra de Deus fala que ele se levanta. O interessante é que Abraão, sozinho, a Bíblia fala que ele vai fender lenha, ele vai picar a lenha, ele vai fazer o feixe, ele vai tomar um jumento, ele vai abardar agora aquele jumento. A palavra de Deus fala que sobre o jumento ele vai pôr a lenha, vai chamar 2 de seus moços para estar juntamente com ele, e vai chamar também Isaac. A palavra de Deus vai narrar e vai dizer que agora eles vão começar uma caminhada de 3 dias de caminhada. O interessante é que o Senhor, quando Ele chama, Ele fala para Abraão dessa maneira: vai ao monte que eu te mostrarei. O interessante é que Deus não está falando a distância, não está falando em que rua, que esquina, que estrada Ele iria passar. O interessante é que Deus não dá um GPS, o Google Maps. Naquele dia Ele não vai pegar o Waze para traçar uma rota para ir, pois aquele que anda na presença do Senhor e diante do Espírito Santo, ele não precisa de GPS, ele não precisa de ninguém ficar recalculando a rota dele, pois é o Senhor quem mostra o caminho, direciona os passos que ele deve pisar. A palavra de Deus fala que ele sai numa marcha de caminhada, e ele não sabe o tempo que vai demorar, ele não sabe se é um dia, se é 30 dias, ele não sabe o tempo que vai levar para chegar até o monte que Deus ainda iria te mostrar para ele. Interessante que Abraão, ele vai tomar consigo o seu alforje, ele vai pegar azeite, pois ele estava indo para um sacrifício, ele vai ter que pegar pão para a viagem, vai ter que pegar água para a viagem. A palavra de Deus fala que eles caminham num período de 3 dias. Eu não sei o tempo que você está caminhando, não conheço o tempo que você está pedindo, não conheço o tempo do processo que você atravessa, não conheço o tamanho, nem sei que guerra que você está indo, mas a palavra de Deus fala que é o primeiro dia de caminhada. E quem aqui já caminhou demais sabe que caminhar cansa. Caminhar enche os pés, caminhar muitas das vezes nos traz a canseira e a fadiga, mas a mensagem de Deus é: caminha, Abraão, porque você ainda não chegou no destino e nem no lugar da provisão para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dia que a gente caminha um dia, a gente fala: eu estou cansado, Senhor, já estou afastiado, eu já não aguento mais. Tem dia que a gente faz um período de campanha de oração, atravessa 3 dias de oração e logo a gente quer resposta. Deus está dizendo assim: eu ainda não te mostrei o lugar da entrega da promessa para a tua vida, caminha mais um pouquinho. Tem dia que no primeiro dia a gente está angustiado, tem dia que no primeiro dia de caminhada a gente está triste, tem dia que no primeiro dia de caminhada a gente quer retroceder, tem dia que no primeiro dia da caminhada a gente fala assim: eu ainda tenho pão para caminhar amanhã, mas eu vou descansar hoje. A palavra de Deus fala que os judeus não tinham de costume caminhar depois das 6 da tarde, então ele caminhou por um período de um dia, e chegando o período da tarde, de 5 a 6 horas, ele acampa-se com 2 moços, e acampa com Isaac e o jumento.
Ali ele vai armar sua tenda e ali ele vai descansar. O interessante é que aqueles dois moços não questionam, não pergunta. Em momento nenhum que a gente vai fazer a leitura da palavra, ainda que você for estudar acerca desta mensagem, você não vai ver estes dois moços questionando, pois a gente leu e a palavra vai dizer que Abraão, a Bíblia não fala que ele chamou dois servos, ele chamou dois moços, um homem que tinha muitos servos, um homem que tinha muitas pessoas a seu dispor, ele chama dois moços. Por isso a gente vai passar a entender que não é qualquer um que anda conosco, é aquele que recebe aquilo que está na nossa vida e entende o chamado sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Ele vai chamar dois moços e não chama dois servos, porque servo anda por aquilo que pode ser pagado para eles, anda porque pode promover um churrasco, uma festa, um aniversário, anda porque pode ser levado numa pizzaria, mas não, seu moço anda diferente, anda pela amizade e pela pessoa que você é, e porque Deus é na tua vida. Louvado seja Deus. A palavra nos ensina a discernir quem é que é e quem não é que para estar ao nosso lado. A palavra de Deus fala que eles não questionam. A palavra de Deus fala que eles estão ali. E a Bíblia vai dizer que no outro dia eles estão caminhando novamente. E é o segundo dia. Levantando o segundo dia, você não vai ver esses dois moços perguntando até onde é que a gente vai. Aonde Abraão está indo dessa vez? Que monte que é que ele não chega nunca? Sempre de costume costumava se oferecer sacrifício ainda perto da sua tenda, nas suas regiões da sua casa. Mas agora ele está andando demais, eles não questionam, ele não pergunta. Aquele que é amigo de verdade não questiona aquilo que Deus faz na tua vida, mas sempre vai estar ao teu lado, vai estar calado, mas o Espírito vai estar buscando a Deus acerca da tua vida. A palavra de Deus fala que é o segundo dia. O segundo dia, quem sabe no segundo dia eles já afrouxaram agora a roupa, já desabatoaram um pouco, pois o sol é escaldante. No segundo dia os pés não somente estão inchados, quem sabe no segundo dia já começou a aparecer bolhas nos pés. Quem sabe no segundo dia eles já estão cansados demais, e já que está cansado da viagem do primeiro dia, vão ter que levar a mão um pouco mais vezes no alforje, pois a fome vai ser maior. Quem sabe no segundo dia já começaram a comer mais pão que no primeiro dia. No segundo dia eles vão começar a beber água mais do que no primeiro dia, pois já é o segundo dia de caminhada. E tem dia que a gente está no segundo dia de caminhada, a gente fala: Senhor, até quando? Eu não aguento a prova. Eu não sei até onde eu vou. Eu não sei, Senhor, se eu vou chegar no lugar que o Senhor pediu para que eu chegasse. Pois, Senhor, eu não sou melhor ou maior do que ninguém. Quem sabe no segundo dia você está sentindo agora as bolhas dos pés e as dores da caminhada e o peso da cruz sobre os teus ombros. Quem sabe no segundo dia você começou a perceber que você já está longe do início de onde você começou a caminhada. E quando você olha para frente, você não sabe até onde vai. Mas quando você olha para trás, você fala: eu preciso descansar, porque eu não tenho forças mais para voltar. O Espírito Santo está dizendo: é no meio que eu te seguro, é no meio que eu te sustento, é no meio que eu te atraio para mim. Eu guardo você debaixo do meu pavilhão, e a canseira não vai te levar e não vai te tomar. No segundo dia, se eles estão com bolha nos pés, nos fala da enfermidade. Jesus Cristo está dizendo: a enfermidade vai com você, mas quando chegar a promessa, haverá restituição e restauração da tua vida. Louvado seja Deus. Segundo dia passa, chegou-se a noite, e eles vão descansar mais um pouco. E quem sabe no segundo dia já não prepararam a tenda como prepararam no primeiro, porque a canseira é maior. Tem dia que a gente está assim: hoje eu estou cansado demais, não dá tempo para orar, e a gente dorme. Não dá tempo para fazer a leitura da Bíblia e a gente vai dormir. Tem dia que no segundo dia a gente está tão cansado que a gente olha lá nas nossas redes sociais, a gente vê quem é que postou, quem é que comentou, quem é que curtiu, quem é que falou alguma coisa, quem ignorou, quem deixou de lado, quem virou as costas, mas a gente esquece de dobrar o joelho na presença de Deus, pois o cansaço é muito maior. E muitas das vezes a gente ignora o chamado de Deus, a gente ignora aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Tem dia que a gente fala: Senhor, eu só quero é descansar.
descansar. O terceiro dia chega, e muitas das vezes chega o terceiro dia, a gente não agradece Deus pelo dia, a gente sai. Assim como Abraão e os dois jovens e o moço saiu, ele sai, ele parte em caminhada. E a Bíblia vai dizer que de longe, no terceiro dia, Deus vai mostrar um monte para ele. E onde é que é o monte? A Bíblia fala que é na terra de Moriá, mas o monte a Bíblia não fala onde é. Tem gente que está na terra onde é o lugar da provisão, mas não sabe como adorar. Tem dia que a gente fala assim, hoje eu vou para o Moriá. Tem gente que está na terra do Moriá, mas não sabe o porquê está adorando, não sabe o porquê está glorificando. Mas uma coisa eu te digo nessa noite, só glorifica porque ouve a voz do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente que está na terra da provisão, que é esta casa, este lugar, o lugar da bênção, o lugar da provisão de Deus. Mas tem dia que a gente está aqui e a gente não entende que este é o lugar de Deus. Tem dia que a gente olha para o cabelo da irmã, para o vestido da irmã, para o sapato do pregador, a gravata que não foi colocada direita, a mensagem que não foi bem interpretada, e Gesese que ele errou. A gente olha o irmão ou a irmã que desafinou, porque a gente está dentro do Moriá, mas não percebeu que é o monte da bênção de Deus. Tem dia que a gente está aqui mais desejoso para ir embora. Tem dia que a gente está no terceiro dia da promessa e dizendo, Senhor, eu não volto mais para este lugar. Jesus Cristo está dizendo, o teu olhar é de longe, você está distante demais, mas caminha mais um pouquinho. Eu sei que você tem cãibra, mas eu estou te arrastando para o meu monte. Caminha mais um pouquinho. Eu conheço as tuas dores, as intempéries da vida, eu conheço o teu desejo. Quem sabe você chegou ao terceiro dia de caminhada da tua vida e você veio planejando e dizendo assim, quando eu crescer eu vou ser diferente da casa dos meus pais, porque quando eu estive na casa dos pais, aí eu sofri demais. Tinha dia que não tinha alimento suficiente. Quantas vezes eu vi o meu pai dormir, mas deixar comida para mim e para os meus irmãos. Quantas vezes eu vi a minha mãe chorar calada e dizendo, Senhor, amanhã não tem nem um fubá para dar para os meus filhos. E a gente fala, Senhor, no terceiro dia vai ser diferente. Quando eu crescer, Senhor, eu vou ter um bom emprego, um bom salário, eu vou ter uma boa esposa, um bom esposo. Os meus filhos serão diferentes da minha infância. No meu filho terá melhor roupa, o melhor sapato, os bons amigos, estarão estudando nas melhores escolas da cidade. Mas você chegou ao terceiro dia e você veio acarretando dores, você veio acarretando na tua vida promessas, você veio acarretando projetos que ainda não aconteceu na tua vida. E tem dia que você se dobra o joelho no teu quarto e chora e diz assim, eu sou frustrado. Eu repreendo esta palavra da tua vida, eu repreendo a maldição do diabo sobre a tua casa. Deus está dizendo nessa noite, o terceiro dia é o dia da ressurreição de Cristo. Ele está dizendo, o meu sangue passou pelo umbral da porta da tua casa e te revestiu de promessa nessa noite. Deus tem mais sobre você. Deus está arrancando as dores, está arrancando as bolhas dos pés, está arrancando da tua vida toda a secreção, toda a maldição, toda a célula que estava enferma nessa noite. Jesus Cristo está purificando agora, no nome de Jesus. Tem pessoas que estão vivendo o terceiro dia, mas está arrastando. Tem pessoas que estão olhando de longe a promessa, a gente leu, e de longe ele viu o lugar da provisão do Senhor. Tem gente que está olhando de longe e está dizendo, Senhor, até quando? Eu não vou conseguir, está demorando a acontecer. Senhor, a provisão não chega, Senhor, não tem uma mão estendida para mim. Tem dia que eu só quero um abraço, eu não quero palavra. Tem dia que eu só quero alguém do meu lado. Tem dia que eu só quero alguém, Senhor eterno, para caminhar comigo. E tem dia que você não encontra ninguém. Tem dia que você não vê abraço no pai. Tem dia que você não vê a bênção da mãe. Tem dia que o esposo não está contigo. Tem dia que a esposa não te compreende. Tem dia que os filhos, os barulhos deles te ensurdecem. Mas Jesus Cristo está dizendo nessa noite, eu vou acabar com tudo isso. O terceiro dia te cansa, porque o céu está queimando o teu cerebelo. Mas eu tenho uma notícia para ti nessa noite. Satanás não vai usar tua mente para o mal. Jesus Cristo está cuidando do que é teu. Enquanto você disponibiliza a adorar o nome dele, ele também sai do ambiente onde ele está e ele envia graça dentro da tua casa e cuida daquilo que você deixou em casa. Oh, bendito seja o Senhor. A palavra de Deus fala que na terra de Moriá, mas no monte que Deus mostrou, a Bíblia fala que eles chegam no limiar do monte. E chegando no limiar do monte, a palavra de Deus vai dizer
que ele olhando para os dois moços, eles falam, fica aqui, toma conta do jumento, que eu e o moço subiremos, adoraremos ao Senhor, e daqui a pouco retornaremos a vós. A palavra de Deus fala que assim eles ficam, eles não questionam, eles não vão perguntar a Abraão, caminhamos com o Senhor até aqui, o Senhor vai nos deixar neste lugar? Aquele que conhece aquilo que está na tua vida não vai questionar o lugar que você está subindo. A palavra de Deus fala que eles não intentam parar Abraão, mas a palavra de Deus vai dizer que ele tomando a lenha, pondo sobre a cabeça do moço, pegando o cutelo, a palavra de Deus vai dizer que o menino abre a boca e pergunta dessa maneira, pai, e ele responde, eis-me aqui. Tem dia que a gente está no nosso quarto de oração e a gente fala, Senhor, não passo de um humilde servo, eu não passo, Senhor, de um espectador. Não, você é filho. Quando você entender que você é filho, o pai responde no imediato. Ele responde desse, ele pergunta disso, pai, e aí ele diz assim, eis aqui o fogo e a lenha. Ele fala assim, eis aqui, meu filho. Ele responde no imediato. A palavra de Deus vai dizer que ele vai carregando e o fogo já está aceso. Agora eu lhe pergunto uma coisa, o teu fogo ainda está aceso? A tua vontade de prosseguir ainda é a mesma? O teu desejo pela tua família ainda é o mesmo? O teu desejo pelo esposo e pela tua esposa ainda é o mesmo? Aquela ansiedade pelo casamento ainda é o mesmo? Ou você está desanimado e o fogo está se apagando? Quem sabe você está num dia como hoje e o fogo já se apagou. Entenda que Abraão, ele caminhou por 3 dias, parou por 2 noites, descansou por 2 noites, caminhou no outro dia, no 3º dia, mas a palavra de Deus fala que o fogo ele tomou de dentro da sua casa e caminhou por 3 dias. Sabe o que ele está dizendo? Que eu comecei dentro de casa, vai comigo até o fim, louvado seja Deus. Tem dia que a gente tem planos, tem dia que a gente tem promessas, tem dia que a gente tem projetos na presença de Deus, mas o tempo de caminhada nos torna cansativo, e tem dia que a gente apaga a chama que Deus acendeu na minha vida e na tua vida. Tem dia que a gente fala, Senhor, o fogo apagou, agora só basta eu parar, porque o escuro já bateu a minha vida. A palavra de Deus fala que Abraão caminhou de dia e de noite e a chama continuava acesa. Eu te pergunto nessa noite, como é que vai a chama da tua vida? Como vai o teu chamado? Como é que você continua adorando o nome do Senhor? Você ainda continua respeitando a tua casa e a tua família? Quem é que é você ao 3º dia da tua caminhada? Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, a chama não pode se apagar. Ainda que demore, continue com a chama acesa. Ainda que venham as noites frias da madrugada, ainda que as trevas tentam te consumir no período da tua chamada, Deus está dizendo para mim e para você, aquece a chama, sopre ela, toma mais lenha, fende mais madeira, mas não deixa a chama se apagar. A palavra de Deus está dizendo que a chama nos fala agora daquilo que queima, daquilo que aguça, daquilo que nos faz clarear a nossa caminhada. Tem dia que a gente olha para dentro da nossa casa e a gente fala, Senhor, quem dera seria como uma pomba, bateria as asas, voaria e não voltaria mais. Salmo de número 55 está escrito isso. Tem dia que a gente fala, Senhor, eu vou deixar tudo, eu vou abandonar, eu não quero mais. Deus está dizendo nessa noite, eu vim acender a tua chama, eu vim atiçar aquilo que está morto dentro de você. Eu vim te dizer para você que este não é o teu fim. Eu vim dizer para você que se você caminhou até aqui, a terra é de Moriá e o lugar é da bênção e da provisão sobre a tua vida. Eu vim dizer para você, aleluia, que você andou até aqui porque você ouviu a minha voz no primeiro dia que eu te chamei. No 2º dia eu não estava lá, no 3º dia você não ouviu a minha voz, mas quando chegou o final do 3º dia, você levantou os seus olhos e de longe viu o lugar da promessa. Deus está dizendo, tem dia que você não está ouvindo nada, mas você vê Deus trabalhando. Tem dia que você não está vendo nada acontecer, mas você vê a promessa chegando até a tua vida. Deus está dizendo, é a chama que não se apaga. Aleluia. Anda com cutelo, que Deus tem fogo para a tua vida. Anda com lenha, que Deus vai aquecer o ambiente onde você está. Deus está dizendo, gelado não permanece, eu vou aquecer 7 vezes mais o teu coração.
palavra de Deus fala que ambos subiram juntos. Louvado seja o Senhor. Tem dia que a gente quer fazer sozinho. Tem dia que a gente fala assim, eu vou fazer e depois eu mostro como eu fiz. E Deus está dizendo, ande no mínimo em 2. Aleluias. Porque já faz 3 dias de caminhada. E quando eles chegam naquele lugar, Deus está dizendo, não é aqui embaixo o lugar da adoração, é lá em cima. E tem dia que a gente fala, Senhor, está difícil subir. Tu conheces as minhas dores, pois Tu és conhecedor de todas as coisas. Tu conheces as cicatrizes e as chagas. Tu conheces, Senhor, a minha pressão como ela já está. Tu conheces a fadiga e a canseira da minha vida. Tu sabes, Senhor eterno, que já faz 3 dias os pés estão inchados e estão doendo. Tu conheces, ó Pai, que as pernas estão com cãibra. Mas Deus está dizendo, caminhe mais um pouquinho. Jejue um pouco mais. Ore um pouco mais. Louve um pouco mais. Se desgaste um pouco mais. Cultue um pouco mais. O que é isso? É a subida do monte, um pouco mais íngreme. Deus está dizendo, você está cansado, mas aqui em cima eu estou te chamando. Eu sei as tuas condições, mas Deus está dizendo, é aqui que você vai ver com clareza o que eu posso fazer na tua vida. Aleluia. A palavra de Deus fala que eles sobem. E lá naquele lugar, a palavra de Deus fala que Ele vai levantar um altar ao Senhor. A palavra de Deus fala que naquele lugar Ele levanta o altar. Ele amarra o menino sobre a lenha. E a palavra de Deus fala que Ele vai agora imolar o menino. E naqueles tempos, naqueles dias, onde levava-se um cordeiro para sacrifício, naquilo que Deus queria, dava-se 7 passos longos para trás. E depois 7 passos rápidos para frente, como que estivesse correndo. Levantaria o cutelo ao alto da cabeça. E no término dos 7 passos, ele degolaria aquele menino. É por isso que naquele lugar ele levanta o altar, dizendo, Senhor, esta é a primeira vez que eu estou fazendo um altar dentro deste lugar. Tem dia que a gente está dentro deste lugar da provisão do Senhor. E já como já é de costume, a gente está aqui nos dias de culto. A gente louva do jeito que a gente adorou no culto anterior. A gente adora como foi no culto passado. A gente prega como foi no culto anterior. A gente vem para a igreja, a gente levanta a mão cansado como no culto anterior. Deus está dizendo, no lugar que você estiver, sempre será a primeira vez na minha presença. Todas as vezes que você estiver dentro deste lugar, levanta um novo altar. Me adore diferente. Me glorifique diferente, como se fosse a tua primeira vez. Levanta o teu altar todas as vezes que você estiver aqui. Pastor, eu estou cansado. Abraão também estava, ele levantando pedra, 12 pedras, umas em cima da outra. Não era 12 pedras pequenas que dava para pôr no estilingue. Eram 12 pedras pesadas, de no mínimo 60 quilos, que ele rolava, pegava, punha uma sobre a outra, e depois ele vai esparrama toda aquela lenha, e depois ele põe o menino sobre ela. Sabe o que está dizendo? Ele pegou a mesma lenha que ele pegou lá dentro da sua casa. Aquilo que ele fendeu na sua casa, ele levou para o altar do Senhor. Tem dia que a gente está aqui dentro e a gente fala assim, eu não quero voltar para casa, porque na minha casa está um caos, está uma tempestade, está uma guerra que eu não consigo entender como eu fui parar dentro deste lugar. Deus está dizendo, pega tudo isso que está dentro da tua casa, traz para o meu altar e queima na minha presença, que você vai voltar a ouvir a minha voz. Haverá libertação na tua casa, haverá cura na tua casa, e Deus vai restituir tudo de volta. Aleluias. É por isso que o menino está deitado, e ele dá 7 passos para trás. E quando ele vai dar 7 passos para frente, bem rápido, correndo, para deferir um golpe com força e com poder, Deus grita, o anjo do Senhor grita, Abraão, Abraão. Deus gritou bem rápido. Quem aqui tem criança? Já cuidou de criança? Quem tem criança por perto? Quando você percebe que ele está fazendo uma estripulia, ele vai machucar, ele vai cair. Ou quando a criança você não percebe, ele sai da calçada e quer atravessar a rua sozinha. E logo vem um carro, logo a gente grita por várias vezes aquela criança. E muitas das vezes a gente não tem força para tirar os pés do lugar.
Assim o anjo do Senhor gritou: Abraão, Abraão. Sabe por que ele gritou? Porque ele estava preocupado. Abraão estava rápido, com pressa demais para executar algo sobre a vida de Isaac. Deus está dizendo: é tempo de parar e pensar acerca dos teus projetos, acerca daquilo que você está fazendo. Deus está gritando com força e rápido acerca da tua vida, dizendo para você: abra bem os teus olhos, porque eu já decretei provisão sobre a tua vida. Aleluia. Embora você só tenha olhado para um lugar, Deus está dizendo: eu vou desviar os teus olhos para aquilo que eu já tenho colocado sobre o teu monte, para você perceber que eu estou contigo dentro deste lugar, porque eu sou um Deus que chamo, eu sou um Deus que caminho contigo, e eu sou um Deus que te espero no monte. Louvado seja Deus. Deus está dizendo: não ande com os olhos fechados, mas entenda que Deus está abrindo os teus olhos nessa noite e te mostrando livramento, provisão e graça da parte de Deus sobre a tua vida. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou encerrar. Que a palavra de Deus nos ensina para a gente aprender a andar com pessoas certas. Nem todo aquele que está dentro da casa de Deus é aquele que pode entrar na tua casa e participar daquilo que é teu. Aprenda a ter relacionamento e aprenda a ter intimidade. Relacionamento eu posso ter contigo, mas intimidade só é ter coisas que acontecem dentro de quatro paredes. Tem pessoas que não eram para ter intimidade da tua casa. Ande com quem é teu amigo de verdade, está na presença de Deus. Aleluia. Aprenda a ouvir a Deus no teu desespero. Abraão estava correndo para matar um menino. Deus gritou no desespero dele, ele parou para ouvir a Deus. Pare para ouvir o teu pastor. Pare para ouvir o teu líder. Pare para ouvir o teu esposo, a tua esposa. Tem dia que o teu filho está clamando e você não percebe como ele está clamando. Tem dia que ele está calado. É o choro dele e o clamor dele ao pé do teu ouvido. Tem dia que o teu filho está triste e você acha que é assim mesmo. É o teu filho chorando ao pé do teu ouvido. Tem dia que a tua família, ela está cabisbaixa e você não entende, você acha que é assim mesmo. É só mais um negócio que está passando. Deus está dizendo: abra os teus olhos que eu estou mostrando a situação da tua casa. Deus está pedindo para mim e para você nessa noite: abra os olhos espirituais, que eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir, porque a promessa já está à porta da tua casa. Deus os abençoe. Que a bondade e misericórdia de Deus continue sobre vós. Muito obrigado.